Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular, formato das moléculas no espaço. Eu não estou falando de composto iônico, eu estou falando de moléculas que só têm ligação covalente. E quem vai nos auxiliar é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência, do Gillespie, tá? E nessa teoria a gente tem que saber o que é uma nuvem eletrônica. E a nuvem eletrônica, na teoria, é considerada uma ligação covalente simples, ou uma dupla, ou uma tripla, ou uma dativa, ou um par ou pares de elétrons que não estão sendo utilizados nas ligações lá no elemento central. Bom, o que vai nos nortear também é a fórmula eletrônica, para que você possa fazer a distribuição dos elétrons na molécula, mas toda molécula diatômica formada por dois átomos, a geometria sempre vai ser linear, que na verdade é uma reta, né? A distância menor entre dois pontos, que são os átomos, é uma reta. E o ângulo formado é de 180 graus. Eu vou dar um pulão para a molécula diatômica para moléculas pentatômicas. Porque todas as moléculas pentatômicas, sem nenhuma exceção, elas têm a forma de um tetraedro, né? Então, geometria tetraédrica. O meu exemplo é o metano. Então, o metano, carbono, está fazendo as ligações com o hidrogênio e, por causa da repulsão dos pares de elétrons, esse ângulo formado entre hidrogênio, carbono e hidrogênio é de 109 graus e 28 minutos. Você podia estar pensando, não, mas não é um formato de uma cruz 90 graus? Não, no espaço, o ângulo maior que a gente vai conseguir pela repulsão vai ser de 109 graus e 28 minutos. Só para você ter um entendimento melhor, vou te mostrar uma outra figura aí, ó. Um exemplo de um tetraedro aí, ó, tá? Olha aí a molécula do metano aí, formato tetraédrica, tá? Bom, vou voltar agora para as moléculas formadas por três átomos. Nas moléculas triatômicas vai ter o nosso depende. Depende do quê? Se vai sobrar ou não um par de elétrons no elemento central. Então, primeiro exemplo aqui é o gás carbônico. Quando a gente faz a fórmula eletrônica, a gente descobre que o carbono está unido ao oxigênio através de duplas ligações. Como o carbono é da família 4A, não sobra par de elétrons no elemento central. Então o ângulo máximo de repulsão vai ser de 180 graus. Então o gás carbônico, a geometria é linear igualzinho às moléculas diatômicas, que também tem a geometria linear. Um outro exemplo aqui, o hidreto de berílio. O berílio está na família 2A, não sobra par de elétrons, o ângulo máximo entre a ligação aqui é de 180 graus, então moléculas lineares. Agora, se você tiver uma molécula triatômica e estiver sobrando par de elétrons no elemento central, a geometria vai ser angular. Angular era para ser uma reta, só que ela está sendo torta, entortada. Por quê? Por causa dos elétrons que estão causando repulsão. Então veja o seguinte, a água, a geometria dela é angular, deveria ser linear se ela não tivesse esses pares de elétrons. Esses pares de elétrons vão causar repulsão entre as ligações, então vai fazer com que a molécula entorte. Então a geometria da água é angular porque sobram pares de elétrons no elemento central. Olha outro exemplo aqui, o dióxido de enxofre, mesma coisa. No enxofre, que é o elemento central, vai sobrar par de elétrons, entortando a molécula, tá? Se não sobrar par de elétrons, a molécula é linear na triatômica. Se sobrar par de elétrons no elemento central, é angular. Moléculas tetratômicas com 4 átomos também tem o depende. Depende do que? Se sobrar ou não par de elétrons no elemento central. Não sobrando par de elétrons do elemento central, a molécula lembra um triângulo equilátero. Por isso que a gente fala que a geometria é trigonal plana ou triangular. Um exemplo aqui, o trióxido de enxofre. Não está sobrando par de elétrons no elemento central. Então, o ângulo de repulsão aqui, entre oxigênio e enxofre e oxigênio, 120 graus, tá? Então, toda molécula trigonal plana, triangular, vai lembrar um triângulo equilátero, ângulo formado 120 graus. E se sobrar par de elétrons do elemento central numa molécula tetratômica? A geometria vai ser piramidal. Olha aqui uma molécula importante na química, a amônia. O nitrogênio está na família 5A, está compartilhando seus pares de elétrons com o hidrogênio, mas está sobrando um par de elétrons no elemento central. Ocorrendo essa sobra, se sobrou, não vai ser trigonal plana, vai ser piramidal.
Dá uma olhadinha no nosso desenho para que você tenha um melhor entendimento. Tá aí a molécula da amônia, tá vendo? Essa é a disposição piramidal. Turminha, vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço.